Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui no canal. Don't you cry, baby, even if it's pouring tiny. Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Stephanie, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve pra gente estar batendo a meta de 10 mil inscritos. Não esquece também de deixar aquele like. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais ou me seguir, os links vão estar aqui na descrição. Ao mesmo tempo que queria muito trazer esse vídeo pra vocês, eu não queria. Eu queria muito, sei lá, gente, passar o que eu tô sentindo pra vocês. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu queria, eu só queria e eu vou fazer isso. Vocês sabem que eu sou muito aberta com vocês de tudo que acontece na minha vida, de tudo que eu sinto, de tudo que eu faço. A minha intenção aqui não é fazer uma imagem falsa de internet e não é mostrar só felicidade pra vocês, porque a vida não é só felicidade. Então, sempre quando eu tenho coisas diferentes na minha vida, eu também trago pra vocês. Eu tive uma experiência nova na minha vida, uma experiência que, pelo menos com essa pessoa, eu não esperava ter tão cedo, porque eu sei que as pessoas que estão aqui que clicaram e assistiram, ou algumas são por curiosidade, mas outras eu sei que realmente estão aqui para escutar o que eu tenho a falar. Então, se você é uma pessoa que separa um tempo da sua vida, do seu dia, para escutar o que eu tenho a falar, eu agradeço por isso, porque isso para mim é muito importante. Essa pessoa, ela me traz tanta felicidade que eu não consigo falar dela de uma forma triste. Então, se vocês me pegarem sorrindo, não é porque eu tô feliz pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu tô, então é difícil de explicar, mas vocês já acredito que daqui a pouco vão entender o que eu tô falando. Se vocês sabem ou se vocês não sabem, eu não me lembro se eu já comentei isso aqui no canal ou se deixei claro, eu tinha uma bisa. Esse ano ela completaria 91 anos. A nossa família sempre teve 4 gerações, eu, minha mãe, minha avó e minha bisa. Então isso é uma coisa que também é muito interessante, que as pessoas sempre gostavam muito quando ia lá na casa dela e tal. Hoje em dia não são muitas pessoas que têm a oportunidade de ter uma bisa, e eu tive muito presente na minha vida, sempre me ajudou com tudo. A verdade é que eu não tenho palavras pra falar sobre ela, eu não sei nem assim como falar dela. Ela é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. Eu falo isso pra qualquer pessoa, eu não escondo isso de ninguém. Ela é e sempre será a pessoa mais incrível, a pessoa mais leal e boa e bondosa. Ela é um exemplo de ser humano na minha vida e na vida de qualquer pessoa que conhece ela. Eu nunca vi ninguém falar mal dela. Tipo assim, sempre quando eu passo na rua, então que alguém comenta dela, é só coisa boa. E você vê o carinho da pessoa falando dela. Então, a gente sempre tem alguma coisa negativa pra falar sobre uma pessoa. Mas ela, até as coisas negativas que talvez a gente tivesse, tipo, ficar falando sempre a mesma coisa, ou ficar sempre querendo proteger, ah, bota o casaco, bota isso, leva o guarda-chuva. Essas coisas de bisa mesmo, tu sabe que ela tava fazendo pro bem, então não é uma coisa negativa, ainda continua sendo uma coisa positiva. E realmente é uma pessoa que eu não tenho que falar mal. É que eu não posso falar palavrão no YouTube, mas é uma pessoa braba. Dentro de tudo que já aconteceu, ela era a pessoa mais forte. Fisicamente, emocionalmente, de saúde, ela era a pessoa mais forte. Quando foi em dezembro de 2019, isso vocês sabem porque teve um vídeo que eu tava gravando e infelizmente isso aconteceu. Eu perdi o meu tio, e o meu tio era meio que a base da vida da minha bisa, sabe? Ele era cadeirante, tinha esclerose múltipla. Ela sempre cuidou dele, de tudo, fazia de tudo por ele. Então, quando ele se foi, ela meio que perdeu uma parte da vida dela, sabe? Acho que arrancou um pedaço do coração e foi com ele. E eu acho que ela não conseguiu mais lidar com essa situação. Até no finalzinho ela sempre falava disso e ela não superou, e eu acho que ela nunca ia superar, porque é como se fosse um filho para ela. Mesmo sendo neta, era como se fosse um filho. Então, depois que isso aconteceu, ela mudou drasticamente, muita coisa. Assim, ela começou a ficar um pouco diferente. Como ela também já estava com 90 anos, então a gente entende um pouco que às vezes ela precisa de uma companhia, não podia mais sair sozinha, mas ela sempre foi muito independente, então a gente não acompanhava muito ela nas consultas, nas coisas, porque ela não gostava que a gente fosse, ela gostava sempre de ir sozinha. Mas chegou um ponto na vida dela que ela sentiu essa necessidade de deixar a gente se aproximar um pouco mais, porque ela precisava de ajuda. E você via que ela estava muito afetada emocionalmente. Então foi quando a gente começou a acompanhá-la nas consultas e a gente começou a perceber umas coisas nela que talvez poderia estar puxando um pouco pro Alzheimer, sabe? E aí, quando a gente começou a ir nessa consulta, a gente perguntou pro médico e ele falou que realmente, que ela já há muito tempo estava com o princípio de Alzheimer, mas que ele nunca falou para ela, porque se vocês conhecessem ela, vocês iam ver que ela era uma pessoa super protetora. Então, se ela soubesse que ela estava com Alzheimer e que um dia ela ia esquecer e que ela não ia poder mais fazer pela gente que ela fazia,
eu acho que isso já mataria ela 80%. Então, pra gente poder proteger ela, a gente não contou isso pra ela, porque não ia valer a pena e a gente não se arrepende disso, porque a gente sabe o quão mal ia fazer pra ela se ela soubesse disso. Foi piorando, assim, algumas coisas, até que em algum momento ela começou a fazer umas coisas um pouco perigosas, como deixar o gás aceso, ligar o fogo, botar o prato de vidro, o prato estilhaçar. A gente teve que tomar algumas medidas. Foi quando a minha mãe e eu começamos a ir pra lá todos os dias da semana, menos domingo, que foi a época também que eu tava indo pra academia, que eu até comentei isso no vídeo. Então a gente começou a ir pra lá e a minha mãe fazia comida e ficava lá de manhã até de tarde. A única coisa que elas faziam sozinha, que no caso é ela e a minha avó, era dormir mesmo. Mas do contrário, a gente tava lá durante o dia todo. Foi passando, ela começou a ficar um pouquinho ruim. Aí a gente até tava contratando, né, uma amiga minha pra ficar lá os domingos, porque elas não estavam mesmo mais podendo ficar sozinha, porque a minha bisa, ela sempre fazia tudo, então ela cuidava da minha avó, então que a minha avó anda de muleta, então ela não pode fazer muita coisa. Então ela dava comida, dava café, só que agora ela tava um pouco desnorteada, então ela não tava mais podendo fazer isso. E a minha avó sozinha não podia fazer. Então a gente contratou essa pessoa para ficar domingo e todos os dias da semana ela estava acompanhada durante o dia. Quando veio esse negócio da minha bisa não poder mais fazer nada, que ela realmente não estava fazendo nada, houve a necessidade de ficar lá na parte da noite. Então eu saí da minha casa e fiquei uns dias lá. Porque havia essa necessidade de eu ficar lá, porque elas não podiam ficar lá sozinhas. E para pagar uma pessoa para ficar lá ia ser muito caro. Então eu me ofereci de ficar lá. Nesse meio termo, minha avó de anda de muleta quebrou o fêmur e ficou internada. Então ficou só eu e minha bisa lá. Muita coisa mudou depois que ela foi internada. Então vamos resumir. Numa segunda-feira, a minha bisa não queria mais levantar da cama, não queria mais levantar para tomar banho, não queria mais comer, não queria mais fazer nada. E aí, uma semana depois, ela realmente já não levantava, não fazia nada, já estava usando fralda, começou a não conseguir mais engolir, a não conseguir mais falar com a gente direito. Ela teve uma piora tão rápida em 2 semanas que eu não consegui entender, sabe? Quando a gente fala de Alzheimer, a gente só fala de esquecimento, a gente fala de uma pessoa que vira uma criança, a gente fala de coisas assim que a gente está acostumada a ver, que não foi muito o que aconteceu, porque ela pulou da primeira fase para a última em 2 semanas. Então ela já não se mexia mais, ela não comia, ela não bebia. A gente tinha que dar comida na seringa, tinha que bater, dar na seringa. E ela chegou a engasgar 2 vezes com a minha mãe, coisa que a gente tem pavor, porque o meu tio, que era cadeirante, ele engasgava sempre, já quase morreu na nossa frente algumas vezes. Então a gente já tem um certo trauma com isso. E eu ficava com ela todos os dias e eu via aquele sofrimento, sabe? E por pensar que ela era uma pessoa tão boa, que ela não, sabe, ela não precisava passar por aquilo. Ela mesmo, em si, ela já não estava mais sendo ela, sabe? A gente que conhecia ela tinha uma imagem dela e eu olhava ela na cama, a gente não via ela mais, sabe? Não era mais a minha bisa. Eu e minha mãe fizemos de tudo por ela, porque no final era só eu e minha mãe que cuidava dela. Minha mãe durante o dia e eu durante a noite, mas de qualquer forma eu tava lá todos os dias. Então, assim, em relação a remorso, eu, graças a Deus, não tenho nenhum. Eu fiz de tudo por ela. Todas as vezes que ela me chamou meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6, todas as vezes que ela me chamava, eu tava lá. Ela não me deixava dormir. Ela gritava o tempo todo. Ela começou assim a ficar com uma fase tão puxada que ela tava pedindo pra morrer, sabe? E quando isso começou a acontecer, eu e minha mãe começamos a ficar muito chateada, porque isso era uma coisa que a gente não poderia ajudar ela. Óbvio que a gente não queria que ela fosse. Era o que ela queria, e por ela sempre ter feito tudo pela gente, eu acho que a melhor coisa que nós poderíamos ter feito por ela é aceitar que ela fosse embora. Eu acredito muito em Deus, então eu acho que quando a pessoa ela necessita de uma coisa e Deus percebe isso, ele realiza. Então, quando ela começou a pedir muito pra morrer, sabe? Que ela falava que não aguentava mais estar ali. A gente não sabia o que ela sentia, porque ela tava muito fora do ar, sabe? Ela só pedia pra morrer, pedia água, água. Às vezes eu tava dando água na boca dela, ela gritando que queria água, queria água. Eu realmente já também já não estava sabendo muito lidar, porque eu não sei o que passava pela cabeça dela. Eu não sabia o que ela queria que eu fizesse para ela ficar confortável, porque a única coisa que ela pedia era para morrer e a gente não podia fazer isso por ela. Então foi quando eu acho que Deus agiu, sabe? E teve um dia, no sábado, que ela acordou muito mal e ela tava gemendo, sabe? Tava bem, bem mal mesmo. E aí a gente chamou o SAMU, aí o SAMU levou ela pro hospital.
e ela passou a noite, quando foi 5 e pouca da manhã, ela faleceu. Eu fico pensando muito nessa situação e eu acho que Deus só permitiu que a gente chamasse a ambulância e que ela fosse para ela não falecer comigo, porque eu acho que eu nunca esqueceria a cena. Por mais que eu seja uma pessoa muito tranquila e por mais que eu realmente tenha 100% entendido o motivo dela ter ido embora, porque ela merecia muito, sabe? Ela merecia muito não estar passando por aquilo que ela passou. Por Deus reconhecer que ela era uma pessoa tão boa, Deus fez ela passar por aquilo só por 2 semanas, porque realmente essa doença é uma doença muito difícil e eu acho que ela não merecia passar por isso, mas como Deus sabe de todas as coisas, ele fez ela passar por isso, mas foi uma forma rápida, sabe? Uma forma não tão difícil. Foi difícil pra gente, mas pra ela eu acho que não foi tão difícil. Independente de tudo que aconteceu, eu sou muito grata a Deus por tudo, grata por tudo, por tudo. Eu sei que eu queria muito que ela estivesse aqui agora, porque de toda a minha vida, assim, ela era uma pessoa muito importante pra mim. E eu, desde esse dia, eu não consigo parar de pensar nela um dia. Eu nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima a mim. Foi a primeira vez que eu perdi alguém muito próximo a mim e eu não sei se eu não sei lidar, eu só sei que eu não consigo parar de pensar nela um minuto. Tudo que eu faço eu lembro dela. E eu não sei se isso é normal, se isso é saudade, se é luto. Eu não sei o que eu sinto, eu só sei que eu sinto. Isso aconteceu dia 20 de dezembro de 2020 agora. Então vai fazer 3 meses ainda. Eu ainda não digeri essa situação, porque além de ter pouco tempo, eu realmente, assim, realmente não encaixa na minha cabeça que ela se foi, porque como ela era a pessoa mais forte que tava entre a gente, é uma pessoa que eu achei que não ia embora agora, sabe? Porque sei lá, gente, só se vocês conhecessem ela que vocês iam saber do que eu tô falando. Eu tô muito confortada com o que aconteceu, porque tava na hora dela descansar. Ela sofreu muito na vida, muita coisa que eu não via ela passar, mas que ela contava. Então, ela merecia descansar, merecia muito. É uma pessoa que eu tô muito confortada pelo que aconteceu, mas eu tenho saudade. Eu sei que todo mundo vai embora um dia, então o que eu falo pra todo mundo que perde alguém é o que eu falo pra mim. Se foi é porque tava na hora, é porque já acabou com o que tinha que acabar na Terra. E todo mundo tem um propósito, e o propósito dela, ela cumpriu com certeza. Não tem nem o que falar. Ela sabe muito bem que o que ela podia ter feito pela gente, ela fez, ela nunca negou nada. Ela passou de primeira, gente. Ela passou na prova sem nem ter feito a prova. Até que tô sabendo lidar, mas é uma experiência que, sei lá, é diferente, gente. Eu não sei explicar o que eu sinto. Mas como eu vi as 2 últimas semanas dela e eu não desejo que estava acontecendo ali para ninguém, então eu acho que isso realmente me confortou muito. E é o que acho que Deus também fez com a gente, porque da forma que ela era, eu acho que Deus precisava fazer isso com a gente pra gente se confortar, porque eu acho que a gente nunca ia se confortar se ela só simplesmente fosse, sabe? Eu acredito que tudo que acontece é por um motivo. Então eu entendo tudo. Mas eu só queria falar mesmo pra vocês com esse vídeo que as coisas acontecem rápido, as coisas acontecem do nada, você nunca tá esperando, você nunca espera que vai acontecer. Então, se você tem alguém que você goste muito, aproveita, 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 aproveita cada segundo, cada minuto, cada milésimo. Não trate mal, dê amor, por mais que você não seja muito apegado, igual eu não sou muito apegada, não sou de ficar dando abraço, de falar as coisas, mas faça. Faça, porque depois, se você não tiver oportunidade, isso vai, sabe? Isso vai te corroer por dentro e não vai ter volta. Então, se você tem uma pessoa que você gosta muito, trate ela bem, faz o que você puder fazer por ela para que no futuro você não se arrependa disso. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem para vocês e que vocês, sei lá, tenham gostado também desse vídeo, mesmo que não seja um vídeo divertido. Mas eu precisava fazer isso. E agora eu tô mais aliviada, sabe? De ter feito isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.